Bom, então, novamente, bom dia, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. E como eu havia comentado anteriormente, só um minuto, só vou passar uma foto aqui, tá bom? Bom, vamos lá então. Inicialmente, eu já tirar as dúvidas das atividades da aula passada, ok? E essas dúvidas fazem parte de vocês. Minha pergunta é, como é que foi resolver a lista de atividades? Vocês tentaram, vocês não tentaram? E aí? Consegui algumas, professor. Amanda? A minha primeira aula assistindo, nem sabia que tinha atividade. Sua primeira aula, Rafael, tudo bem? Pessoal, então, para quem é a primeira aula, se eu não me engano, já tem um vídeo lá no Cigar. Vocês têm acesso ao Cigar, certo? Sim. A plataforma. Então, vão na disciplina de geometria. Lá tem 2 vídeos e 2 apostilas. O primeiro vídeo é de apresentação, como a gente vai falar, como é que vai ser as nossas aulas, como é que são as nossas aulas, né? Então, eu vou até me apresentar para vocês. Então, eu sou o professor Maicon, vou trabalhar com vocês na disciplina esse semestre de geometria. E eu fiz alguns vídeos postando como é que serão nossas aulas, pelo menos o primeiro vídeo lá. O segundo vídeo foi da nossa segunda aula, né? Falando um pouco sobre vetores, a ideia inicial de vetores e assim por diante. Então, peço que vocês vão lá, acessem, assistam os vídeos que estão disponíveis para vocês. E tem 2 apostilas também. A primeira com a atividade, com a primeira apostila, né? A primeira sugestão de leitura, proposta de leitura, já tem algumas atividades finais. E a ideia é que esse encontro nosso aqui, inicialmente eu vou dar um espaço para tirar dúvidas, né? Não é nem assim, tirar dúvidas sobre as questões de geometria. Ok? Acho que é isso. Ok. E aí, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, eu vou entender que está tudo bem, gente, né? Mas é só de modo tentar, não sei se explicar, né? Mas talvez uma orientação de como resolver essas questões. Eu vou compartilhar a tela e vou falar um pouco sobre essas questões. Falar um pouco sobre ela, né? Ok, então vocês estão vendo a minha tela, certo? Ok, então é isso. A minha primeira lista de atividades, a primeira proposta de atividades está lá no primeiro arquivo, né? Na página número 7 e 8. Ele vai falar um pouco, quer dizer, ele traz um pouco sobre esse tratamento de geometria de forma esse tratamento de vetores de forma geométrica, né? A gente tem necessariamente, nesse caso, fazer algumas análises. Ok. A gente tem que fazer algumas análises aqui dessas figuras e responder o que se pede aqui embaixo. Então, por exemplo, problema A, e aí, acho que é Daniel, né? Eu vou dar uma aula aqui agora com o entendimento que talvez vocês tenham assistido o vídeo, embora eu saiba que você não tenha. Então, o que eu faço? O que eu sugiro?
fique na aula, tente tirar algumas dúvidas, tente entender. Caso contrário, assista um vídeo anteriormente. Esse vídeo que está sendo gravado aqui também vai ser disponibilizado para vocês na plataforma. Assista o vídeo novamente, se for possível. E aí, na aula que vem, você provavelmente já estará um pouco mais afiado, né, para as nossas aulas de vetores, de geometria. Tá bom? Então, sobre geometria, sobre vetores, tem três características fundamentais, né? Módulo, direção e sentido. E como eu disse anteriormente, é preciso que a gente tenha um pouco de clareza sobre esses três conceitos, entenda ele, não faça algumas confusões, né? E aí, essas letras aqui a número 1, na verdade todas elas, né? Vamos falar sobre vetores e alguns tratamentos específicos de vetores. Então, entendendo que vetor é um segmento de reta, né? Ele pergunta aqui na letra A, olha, o vetor que vai de E até O é igual ao vetor OG, né? O vetor que vai de E até O é igual ao vetor OG? Então, eles traz essa proposição como se fosse verdadeira, né? E assim por diante. Quando se tem um módulo, né, perceba só, tem duas barrinhas significa módulo. O módulo quer dizer o quê? Quer dizer tamanhos iguais, né? O tamanho do vetor AC é igual ao tamanho do vetor BD. Perceba que tem alguns símbolos aqui diferentes, né? Duas barrinhas, essas duas barrinhas aqui juntinhas, quer dizer paralelo. E aí, qual é o conceito de paralelo, né? O conceito de paralelo são duas retas paralelas. Ou elas têm infinitos pontos comuns, ou ela não tem nenhum ponto em comum. E assim por diante. Esse Tzinho aqui, ó, de ponta cabeça, quer dizer então perpendicular, né? Os dois vetores AB e o vetor H, eles formam um ângulo de 90 graus, eles são perpendiculares entre si, né? E aí, é assim que você responde a número 1. Número 2, tem algumas características fundamentais de alguns vetores, né? Bom, se o vetor U é igual ao vetor V, então os módulos deles, então eles têm o mesmo tamanho, o mesmo módulo. Bom, se esses dois vetores têm o mesmo módulo, então eles são iguais, né? Se esses dois vetores eles são paralelos, então eles são iguais, e assim por diante. Aqui, ó, nós temos no número 4, nós temos novamente uma figura, e a partir dessa figura aqui eu preciso responder essas letras, né? O vetor AD mais o vetor AB, né? Perceba que ele tem um ponto inicial comum, um ponto de origem comum. Eu posso traçar uma regrinha aqui do paralelogramo, por exemplo, como nós vimos isso na aula passada, e resolver essa questão. Por exemplo, a letra A, né? Então, a soma de AD mais o vetor AB seria o vetor AC. O paralelogramo do AC, e assim por diante. Aqui, no número 5, ele te dá dois vetores, U e V, certo? Mas ele pede para você representar em cada um desses casos o oposto de V, U menos V, né? O oposto de V. Então, eu tenho o V, eu tenho que achar o oposto de V. Professor, Eles a soma. Oi. o senhor pode falar os números da questão que você está explicando? Porque eu não estou entendendo, não. Por favor. Você tá conseguindo ver? Sim, eu estou com essa atividade aberta aqui no computador. Não, mas você está conseguindo ver minha tela? Sim, também. Então, eu estou no número 5 aqui. O mouse, você consegue ver o mouse? Você não tá na aula errada, no exame Não. errado? Não, tô não. Você tá conseguindo ver o mouse? Pior que não, professor. Não consegue ver o mouse? E aí, galera? Mais Pra mim alguém tá aí? vendo, pra mim eu tô vendo. Só a imagem que tá, tipo, muito pequena e fica muito ruim de ver, mas eu abri aqui do lado aqui, dá pra ver. Eu acho que Ah, se dá uma ampliada assim, dá pra ver agora. Melhorou? agora ficou bom. Sim, professor. Obrigada. Olha.
Bom, vamos lá. Então eu tenho o vetor U e o oposto de V. O oposto de V, ele quer assim, que você encontre o oposto desse vetor, lembrando que o oposto tem o quê? Tem o mesmo módulo, mesmo módulo, a mesma inclinação, vamos pensar assim, né? Que eu chamo de direção, só que com um sentido diferente. Então ele vai para o outro lado. E aí a ideia é que você encontre e represente esses vetores a partir de cada um desses exemplos, né, em um outro, se vocês representem abaixo dele, respondem. A ideia é assim, responda a letra A, B e C, considerando esses vetores, de modo que a resposta de A, B e C seja o oposto de V, né, ou menos V. Mas esse negativo aqui se lê como oposto. Ok? Aqui, no número 6, é para você determinar quem é o x. Quem é o vetor x, né? O vetor x é resultante da soma desses dois vetores. Só que não necessariamente u e v, né? Você vai ter que encontrar quem seria a soma deles. Eu vou tentar exemplificar esses dois aqui. Talvez fique muito confuso para vocês, né? Vamos fazer, para não ser tão carrasco assim, vamos fazer um exemplo de cada. Pelo menos um de cada um. Deixa eu só parar de compartilhar essa tela para a gente facilitar. Ok, agora vocês estão vendo a minha tela no Paint, né? Vamos ver se eu consigo fazer. Oh, meu Deus. Pelo menos uma de cada, né? Bom, nós temos aí a número 1. Então a ideia é assim, ó. Olhe. Vamos lá então. Então assim, eu tenho uma figura aqui do lado, a figura 1.29, essa aqui do lado, certo? Essa figura aqui. E a ideia é que a gente consiga, de certo modo, analisar essa figura a partir. E a letra A, da letra A até a letra O, são algumas afirmações, para dizer se isso aqui é verdade ou se isso aqui é mentira. Tudo bem? Lembrando que vetores é um segmento de reta, tem um ponto de origem, o ponto de extremidade, o ponto de chegada, no caso. E aí, esse aqui poderia ser o nosso vetor de A até B. Só dar um exemplo aí, para quem não participou do ano passado, para definir o que é um vetor. E aí, nós falamos assim, ó, vetores iguais, e pelo mesmo módulo, com o mesmo tamanho, tem que ter a mesma direção, a mesma inclinação, por exemplo, para um plano cartesiano, e tem que ter o sentido, o mesmo sentido, ou seja, eles caminham para o mesmo lugar. Vamos lá. Olha aqui, eu tenho um vetor EO e um vetor OG. O vetor EO, esse camarada aqui. E aí nós temos esse camarada aqui. Temos o vetor EO. E nós temos o vetor OG. Nós temos o vetor OG aqui. A minha pergunta é o seguinte. Esses dois vetores aqui, esses dois segmentos de reta, eles têm o mesmo tamanho?
E aí, galera, o que vocês acham? Você acha que esse é o mesmo tamanho? Olhando assim para ele, Sim. Sim, eles têm, a professor. mesma, eles têm a mesma direção? Direção Sim. seria a inclinação. Eles têm o mesmo sentido? Eles caminham para o mesmo lugar? Sim. 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 Então, isso aqui é verdadeiro. Tudo bem? Ele é verdadeiro. Agora, vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Perceba que aqui eu tenho duas barrinhas. Essas barrinhas é chamada de módulo. Quando eu tenho esses módulos, nesses segmentos de reta, eles querem dizer assim, olha, o tamanho desse vetor, o tamanho deles são iguais? Ó, o vetor AC, o vetor que vai de A até C, que vai de A até C, e aí nós temos o vetor que vai BD, né, que vai de B, inicia em B, vai até em D. A minha pergunta é o seguinte: esses dois vetores, por essas duas barrinhas que tem aqui do lado, essas duas barrinhas aqui, ele não quer saber se esses dois vetores são iguais, né? Para falar que são iguais, são as três características. A única coisa que ele pretende saber no momento é se esses dois vetores têm o mesmo tamanho, o mesmo módulo, tamanho. E aí, eles têm o mesmo tamanho? Sim, professor. Sim. Oi, Cauane, pode falar. Não, foi sem querer. Sim. Ok? Aí nós temos aqui, ó, paralelos. Paralelos. A teoria de paralelos, assim, não é teoria, né? Existem alguns axiomas de definição do que seria paralelismo. Duas retas paralelas e assim por diante. Pode falar, Amanda. Professor, no caso, quando ele tem o. Como é que fala? Os tracinhos, né? O módulo. O módulo lá. Independente. Quando a questão tem um módulo, né? Independente da direção e do sentido deles, ele só quer saber o tamanho deles. Isso. Quando tem um módulo, sim, só o tamanho. Nessa questão, por exemplo, né? Eu costumo dizer, Amanda, que eu falo mesmo aí, acho que você já ouviu isso de mim em algum momento, que 50% da questão matemática é português. O que quer dizer isso? Né? Quer dizer assim, eu tenho que entender o que é que se pede. E aí, se eu não entender o que se pede, fica muito difícil de eu conseguir responder a questão de forma assertiva. Então, neste caso, por se tratar-se de uma questão que, ó, ou é verdadeiro ou é falso, né? Então, ele fala que o módulo, quando fala de módulo, quando fala de tamanho, coloca duas barras. Pode ser que em outro caso a gente encontre uma ocasião que talvez não se dê esse mesmo entendimento, né? Mas por enquanto é isso. Quando tem as duas barras, quando tem módulo quer dizer tamanho, distância entre dois pontos e assim por diante. Tá bom? Mas é isso, Amanda, é isso mesmo. Nesse caso, por enquanto, a gente está tratando essas duas barras como o tamanho, apenas o tamanho. Não leva em consideração nenhum outro aspecto do vetor. Certo, Ok? professor. Então tá. E aí, eu estava comentando aqui, ó, eu tenho duas barrinhas. Essas duas barrinhas quer dizer que está perguntando se esses dois vetores, na verdade, ele está afirmando, ó, o vetor AO e o vetor OC, eles são paralelos, afirmando, são paralelos. E aí, por definição, paralelo quer dizer assim, ó, ou eles não têm nenhum ponto em comum, ou eles têm infinitos pontos em comum. Se eles forem concorrentes em apenas um ponto, ou seja, se eles se cruzarem em apenas um ponto, quer dizer que essas duas retas, segmentos de reta, eles não são paralelos, são concorrentes, né? São alguns teoremas de geometria analítica, de geometria, né? Lá da época do segundo, terceiro ano. Então,
Essas retinhas aqui quer dizer assim, paralelismo. São ou não paralelos, né? Então, nesse caso, ele está afirmando, olha, o segmento que vai de A até O. Vai de A até O. Nós temos esse segmento aí, né? Deixa eu só colocar aqui uma setinha para falar que isso é um vetor. Se não tiver seta, se não tiver orientação, não é um vetor. Então fiquem espertos também em relação a isso. E aí outra reta aí que vai de O até C. A minha pergunta é o seguinte. Esses dois vetores, eles são paralelos? O que vocês acham? Eu acho que sim, professor. Por que você acha que sim? Porque, igual eu disse anteriormente, eles vão ser paralelos quando eles tiverem um ponto ou mais pontos de, como eu posso dizer, aonde eles se encontram ou se cruzam. Então, Eu acho que é isso. na verdade, ele não pode ter nenhum ponto em comum. Ou infinitos pontos Ah, em não comum. pode. Não, Eu acho apenas que é um falso. ponto não. Apenas um ponto não. A ideia é o seguinte, imaginem só se eu pegar esse vetor, né? Ou melhor, se eu traçar uma reta passando por esses dois vetores, esses dois vetores, eles estarão na mesma reta? Ou eles estarão em retas diferentes? Retas diferentes. Você acha? Ah, eu vou esconder isso aqui, não apagar eles, e vou fazer assim, olha, se eu traçar uma reta, perceba que ele de A até O e O até C é uma diagonal desse paralelogramo, certo? A mesma reta, então, né, professor? Então eles vão Sim, pertencer. professor, porque eles têm um ponto O em comum. Na verdade, a questão do ponto em comum, Amanda, não quer dizer muita coisa, né? Porque eu posso, por exemplo, só um exemplo hipotético, né? Eu posso ter uma reta aqui e eu posso ter uma outra, eu vou colocar assim, esse aqui é um vetor, certo? Eu posso ter esse vetor e eu posso ter um outro vetor aqui, ó, só para você enxergar o que eu estou pensando. Ó, eu posso ter um outro vetor. Esse é um ponto em comum? Esses dois vetores que eu desenhei aqui. E aí, eles têm um ponto em comum? Entendi, professor. Então, eles têm um ponto em comum, né? Um ponto aqui. Então, assim, o fato de um ponto em comum não define o paralelismo. Que é um paralelo, se são paralelos ou não. Mas, assim, imagine, agora a ideia é literalmente isso, né? Como são vetores, e a ideia de igualdade de vetores é assim. Dois vetores são iguais se eles pertencerem, se as três características principais de vetores forem iguais também, que é módulo de direção e sentido. Isso implica dizer que, se eu tenho esse vetor aqui, eu posso, quer ver? Eu vou selecionar ele. Eu vou selecionar. Não vai dar para selecionar ele. Mas, enfim, a ideia é o seguinte. Se eu tenho esse vetor aqui, ou esse vetor verde, independente de onde ele quer que seja, de onde ele esteja, independente de onde ele esteja, se ele, imagina só, esse vetor azul, imaginem vocês que eles têm o mesmo tamanho que o vermelho. Tá? Então, esse vetor azul, o vermelho e o verde. Então, ó, imagine só você, pela definição de vetores, é assim, dois vetores são iguais se eles tiverem o mesmo tamanho, né, ou seja, o mesmo módulo. Se eles tiverem a mesma direção, ou seja, se eu representar esse vetor em um plano cartesiano, a inclinação dele, o ângulo da inclinação dele será o mesmo. E se eles tiverem o mesmo sentido, né? A setinha, para onde eles estão se encaminhando. Então, assim, essa ideia do ângulo, ela prova para mim que esses dois vetores são iguais. Isso implica dizer que, em um plano cartesiano, olha só, nessa tela que vocês estão vendo,
Eu posso desenhar, representar, no caso, infinitos vetores iguais, só que em lugares diferentes. Então, até aí tudo bem. Agora, em questão de paralelismo, né, eu disse para vocês o seguinte, se eu traçar uma reta aqui, perceba que o A até C é a diagonal do nosso paralelogramo. Retângulo, vamos pensar assim, né? Nosso retângulo. Perceba aqui, que os vetores que vai de A até O e de O até C, eles vão pertencer à mesma reta. Se eles pertencem à mesma reta, isso implica dizer que esse ângulo aqui, ângulo alfa, vai ser a mesma inclinação desse ângulo. Concorda comigo? Concordo, professor. O fato da inclinação ser igual implica dizer que esses vetores eles são paralelos. Implica dizer, isso é verdade, são paralelos. O fato da inclinação angular. Eu poderia pensar de um outro modo. Se eu pegar esses vetores, se eu pegar uma reta qualquer, uma reta. Se eu pegar uma reta qualquer, uma reta R, por exemplo, e tentar pegar esses dois vetores e colocar nessa reta, se eles conseguirem ser representados na mesma reta, implica dizer que também são paralelos. E, neste caso, implica dizer que eles têm infinitos pontos em comum. Quando eu falo infinitos pontos em comum, eu falo assim, olha, é um corolário, né? Vamos pensar assim. O que é um corolário, professor? É uma definição que ela não precisa de uma explicação. Ela é verdade absoluta. E quanto mais eu tentar explicar, mais eu vou prolongar a definição e sempre voltando para a mesma pergunta. Então, por exemplo, esse aqui, só para te dar um exemplo, esse aqui é um ponto. Aparentemente um ponto. Qual a definição de ponto? É um ponto. Um ponto é a reunião de infinitos pontos. Por que eu tô falando que é a reunião de infinitos pontos? Porque, se eu ampliar cada vez mais e olhar esse ponto nosso aqui, cadê? Quando eu olho o ponto, cadê o ponto? Bem. O ponto tá aqui, né? Mas vamos lá. Vamos tentar achar esse ponto. O ponto. Perceba que quanto mais próximo eu fico desse ponto, maior o ponto fica. E aí eu vou falar assim, olha, nesse ponto eu consigo escrever mais infinitos pontos. Em um ponto eu consigo desenhar infinitos pontos. Concorda comigo? E aí, quando eu chego mais perto desse ponto, que eu acabei de desenhar aqui agora, esse ponto verde, em cada um deles, eu consigo desenhar mais pontos ainda. Mais pontos. Então, por definição, um ponto é reunião de infinitos pontos. Aí eu abro esses infinitos pontos e vejo aquele monte de pontos. E aí, quem são aqueles pontos? Aqueles pontos também são a reunião de infinitos pontos. E aí você vai cada vez se aprofundando mais, né? Então, por definição, um ponto é a reunião de infinitos pontos. Assim como uma reta é a reunião de infinitos pontos. Eu vou colocando um monte de ponto aqui, Eu vou traçando um monte de ponto e eu vou construindo uma reta. Então, uma reta também é a reunião de infinitos pontos. Também é a reunião de infinitos pontos. E aí acontece o seguinte, é que aí vem alguns axiomas. Por um ponto, passa infinitas retas.
Por um ponto passa infinitas retas. Tá. Por um ponto só, por um ponto, passa infinitas retas. Aí eu vou mostrar para você, ó. Passa infinitas retas. Uma reta, outra reta, outra reta. Mas, em 2 pontos, passa uma única reta. Em 2 pontos, passa apenas uma reta. Enfim, não ficou bem desenhado, não. Vamos começar por aqui, então. Aí, 2 pontos. Enfim, em 2 pontos passa uma única reta. Aí, se eu pego, então, esses vetores, decomponho eles e tento trazer eles para essa reta, e eles podem ser representados na mesma reta, isso implica dizer que eles são paralelos, que eles podem ter infinitos pontos em comuns, e assim por diante. Se não for possível representar esses 2 vetores na mesma reta, em uma mesma reta, isso implica dizer que eles não são paralelos. Tá bom? Não são paralelos. E essa é a ideia do paralelismo. E aí o que pode me ajudar a confirmar isso, a provar que isso é verdade, seria o ângulo formado por esse vetor ou pela reta, que esse vetor pode ser representado na reta, e essa reta, ela provavelmente vai ter um ângulo formado em um plano cartesiano. E aí eu analiso esse ângulo. Se esse ângulo for igual ao ângulo formado pelo outro vetor, pela mesma reta e assim por diante, eles são paralelos. Então, essa ideia aqui da letra K, essa letra K aqui, ó, ela é verdadeira. Porque esses 2 vetores, do A até O e o O até C, eles podem ser representados na mesma reta. Eles podem ter infinitos pontos em comum. O ângulo formado entre esses vetores e essa reta horizontal ali, são os mesmos. E assim por diante. Percebe? Eu consigo formar, né, formalizar, vamos pensar assim, várias afirmações provando que isso é verdade. Certo? Certo. Deixa eu só aumentar aqui. Quanto mais. Amanda, se tiver aí na dúvida, você tem que perguntar, tá? Pode perguntar, fica à vontade. Não, professor, eu tô entendendo agora. É porque eu tinha entendido errado a explicação do senhor quando. Por isso que eu fiquei Agora na tá dúvida. bom. Agora Entendi. Agora eu tirei minha dúvida. E aí agora, nós temos aqui, ó, esse símbolo de ortogonal. Ortogonal, um pezinho de ponto cabeça, né? Ortogonalidades. Perpendicular, vamos pensar assim. Isso implica dizer que, ó, o vetor AB é ortogonal perpendicular ao vetor OH. A questão é a seguinte, ele está afirmando que entre esses 2 vetores pode ser formado um ângulo de 90 graus. Ok? Será que isso é verdade? Vamos lá, então. O vetor AB, então eu vou... O vetor AB ok? Vetor AB. E aí nós vamos ter um vetor... Qual que é o outro vetor? O vetor OH. Opa, Ctrl Z. Pela cor verde, para ficar mais destacado, né? Bom, esse aqui é o vetor OH, tá? Eita. A minha pergunta é o seguinte, gente. O vetor OH é ortogonal ao vetor AB? E aí? Esse Então, sinal, assim, então, no caso, é de ortogonal. isso, quer dizer que forma um ângulo de 90 graus.
E eles formam um ângulo de 90 graus? Eu acho que sim. E aí, mais alguém acha? Mas eles não se tocam, né? Percebe? Eles não tocam um no outro. E aí? Também acho que Mas a gente não poderia colocar um vetor imaginário entre F e O para eles formar um ângulo de 90 graus? Na verdade, não seria nem o imaginário, né? A gente pode determinar um outro vetor, levando em consideração que esse outro vetor tem que ter o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Então, a gente pode representar esse vetor OH por um outro vetor, FO. Né? Lembra que eu falei para você que essa questão da igualdade permite a gente encontrar um outro vetor em qualquer lugar do plano, de modo que isso facilite nossos cálculos. Então, eu vou representar um outro vetor, nesse caso, embora eles não se tocam, eu posso determinar um outro vetor que seja igual ao vetor OH para ver se realmente eles formam um ângulo de 90 graus. Então, ó, esse outro vetor pode ser, neste caso, esse vetor aqui, ó, o vetor FO, bem dito ali pela Amanda, FO. Né? Então, o vetor OH é igual ao vetor FO. Embora também tortinho aqui, enfim, né? Oi, Rafael, pode falar. Quando eu fazer esse novo vetor, o meu vetor OH, ele deixa de existir ou ele se torna uma reta só e se torna um vetor HF? Ele não deixa de existir. O que você fez foi apenas determinar um outro vetor para você entender se eles formam ou não um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Vai ser, em muitos casos, é interessante a gente encontrar um outro vetor para fazer os nossos cálculos do que utilizar esse mesmo. Assim como a Amanda disse, não, eu posso imaginar, não, a gente vai literalmente representar. Né? E o vetor ele não vai deixar de existir. E esses dois aqui, ó, não vai ser apenas um. Aqui são dois vetores. O, F, O e OH. Se você colocar um vetor falando assim, ó, de F até H, aí esse vetor já vai ser diferente. Por que que vai ser diferente? Porque, na verdade, eles vão ter a mesma direção, eles vão ter o mesmo sentido, mas o tamanho dele vai ser diferente. Se você juntar esses dois, o tamanho dele vai ser diferente de OH. Se o tamanho é diferente, já me implica dizer que esse vetor não é igual. E aí a gente cai no erro. Tem que tomar cuidado com isso. E aí eu só representei o OH por um outro vetor para ver se ele realmente forma um ângulo de 90 graus. E sim, ele forma um ângulo de 90, né? O ângulo de 90. Então, se ele forma um ângulo de 90, isso aqui é verdade. Ok? Ok. Certo, professor. Vamos partir para a próxima. Calma aí. Putz, que... Eu vou colocar toda ela, mas eu vou responder só a letra A, a letra B. E aí depois você siga com o restante, tá bom? Vamos lá. Decidir se é verdadeira ou falsa cada uma dessas afirmações. Olha só. Bom, se dois vetores são iguais, eles vão ter o mesmo tamanho? E aí, o que vocês acham? Sim. 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 Por definição, dois vetores são iguais se tiverem o mesmo tamanho, o mesmo módulo, mesma direção e o mesmo sentido. Então, essa aqui é verdadeira. Opa. Uhum. Verdadeira. Bom, se eles têm o mesmo tamanho, então eles são iguais? E aí?
Para mim são, professor. E aí, Lucas, Cauane, Vinícius, Rafael, o que vocês acham? Se eles têm o mesmo tamanho, então eles são iguais? Não, porque também temos que saber a direção e o sentido, né? Isso mesmo. Então, o tamanho, só o tamanho não define se eles são iguais. Para Ele- ser iguais, ele também precisa ter o quê? Direção e sentido. O mesmo sentido. Eles podem ter o mesmo tamanho, mas, sei lá, eles podem ter o mesmo tamanho, olha só. Imagina você isso aqui, o mesmo tamanho. Eles podem ter o mesmo tamanho, né? Mas eles podem ter sentidos diferentes. Olha só. Imaginamos aí que... Faça um esforço na mente, imaginem que esses dois vetores, eles têm o mesmo tamanho. É claro que eu não sei se tem, provavelmente não, visualmente. Né? Mas a ideia é o seguinte, se eles tivessem o mesmo tamanho, mas a inclinação dele é diferente. Se a inclinação dele é diferente, se eles têm sentidos diferentes, isso implica dizer que eles não são iguais. Embora tenham o mesmo tamanho, o mesmo módulo. Tudo bem, Ana? Sim, professor. Vamos lá, continuando. Se tiver dúvida, perguntem, tá? Esse é o momento para perguntar. Eu vou deixar então o restante com vocês, mas vocês precisam tentar entender isso aqui, tá bom? Só essa letra K aqui que existe um conceito de vetor versor que a gente não trabalhou ainda. Então, talvez você pode deixar para depois, então a gente vai ver esse conceito. Tá bom? Vamos lá. Qual que é a outra? A número 3, eu vou trazer esse chave para cá só para vocês darem uma olhada rapidinho. Ah, não, vocês não vão ver não. Não dá para ver. A número 3 é para vocês considerar. Só um minutinho, deixa eu aumentar o zoom aqui para tirar um print. O número 3, ele pede para você considerar essa figura aqui. Então, eu vou pegar essa figura. Colocar ela aqui. Certo? E aí, agora eu vou pegar o número 3 lá e trazer ela para cá. Vamos lá, então. Com base nessa figura aqui, ó, nessa figura, faça o que se pede aqui na soma desses vetores. OC mais CH. Então, vamos lá. Eu tenho um vetor que vai de O até C. Ó, de O até C. Deixa eu colocar uma outra cor. De O até C. E aí, de C até H. Lembrando, gente, o seguinte, soma de vetores. O primeiro vetor, o ponto de extremidade, a cabecinha dele lá, né, vai ter o mesmo ponto de origem do segundo vetor, para realizar a soma. Então, o ponto desse vetor aqui, ó, ponto de origem 1, ponto de extremidade é ponto de chegada. Esse ponto de extremidade vai ter o mesmo ponto de origem do próximo vetor que eu estou somando. E aí, o vetor resultante da soma tem o ponto de origem do primeiro com o ponto de extremidade do segundo. Então, olha só, eu acabei de fazer a soma aqui, certo? Vetor OC, que é em vermelho, mais CH, que está em verde. Quem é o vetor resultante dessa soma? O vetor resultante dessa soma é o vetor
que vai de O até H. Então, o vetor resultante dessa soma é o vetor que vai de O até H. Mas aí tem uma questão interessante aqui, ó. Com base na figura, determinar os vetores, expressando-os com origem no ponto A. Então, o vetor OH, esse é o vetor resultante da soma. Mas como o vetor resultante tem que ter um ponto de origem no ponto A, então eu vou olhar ali naquele ponto A e vou determinar quem seria o vetor igual ao vetor OH. Quem seria um vetor igual ao vetor OH, mas que tem uma origem no ponto A? E aí, pessoal? Professor, eu poderia traçar um vetor de F a O e depois traçar um de F para A? Mas no caso, não sei, ele não ficaria com origem no A, né? Ficaria na extremidade. Tá, eu vou voltar nessa sua questão aí, mas primeiro só tenta me responder, então, qual seria o outro vetor que é igual ao vetor que vai de O até H, tudo bem? Aí depois a gente vai fazer essa soma já saindo do ponto de origem A, que é isso que você propôs agora, certo? Seria do A ao O, né? Do O ao E. Isso, mas quem é o outro vetor que seria o resultado da soma? Seria de A a E? Seria EA. Isso, de A até E. Isso. Então, o vetor que será resultante com ponto de origem, o vetor resultante com ponto de origem A seria de A até E. Isso mesmo. Seria esse vetor aqui. Ele tem o mesmo tamanho, a mesma direção e o mesmo sentido que o OH. E o ponto de origem em A. É isso, né? Você pode fazer a conta em qualquer lugar da figura, mas o resultado precisa necessariamente ter um ponto de origem em ponto A. E aí eu vou fazer o que a Amanda propôs. Ah, professor, mas eu posso fazer essa soma já com ponto de origem no ponto A? Pode, não há problema nenhum. Quer ver? Vamos lá. OC. Então, outro vetor que seria igual a OC, mas com ponto de origem em A, seria o vetor AO. Concorda comigo? O vetor AO é igual ao vetor OC. São iguais. E aí, agora eu vou encontrar um outro vetor que é igual ao vetor CH. Quem que seria esse outro vetor? Deixa eu colocar uma corzinha mais chamativa. Vermelho, cinza. Não, amarelo. Isso. Agora eu vou pegar um outro vetor que é igual ao CH, mas que tem um ponto de origem na extremidade de AO. Quem que seria esse outro vetor? Seria AOE. OE, ok? Então, AO mais OE é igual a AF. AF não, AE, né? Desculpa. AE. Deu para entender, pessoal? Ou ficou meio confuso? Por mim deu. Amanda? Sim, professor. Aham. Então vamos continuar então. Então, é assim que vocês vão ter que fazer o restante, né? Dessas outras. Olha, é interessante que aqui assim, nós temos meio de BC. Meio de BC, vamos voltar aqui então, só para a gente ter uma ideia do que se trata desse meio. Nós temos aqui um vetor que vai de B até C. Ó, vetor que vai de B. Vetor que vai de B até C. Tudo bem? Vetor de B até C. Meio de BC, meio, quer dizer assim, eu vou pegar esse vetor e dividir ele na metade. Quem seria o vetor meio de BC? O vetor meio de BC seria um vetor que vai de A, de B até G. Perceba, BG, ó a barra do Garça, né? Mas enfim, brincadeira. BG é metade de B até C. Concordam comigo?
Sim, Positivo. professor. Sim. E agora, depois que vocês descobrem a metade, vocês façam a soma, né? EH. Quem é EH? EH. EH. Deixa eu pegar uma cor aqui. E, que vai de E até H. Bom, meio de BC e H, como eu tenho que ter o ponto de origem no mesmo ponto A, talvez não ficaria interessante se eu encontrasse um outro vetor aqui, né, para somar. Seria mais interessante eu encontrar um outro vetor com ponto de origem A que seja igual ao meio de BC. Então, o que quer dizer assim? Ó, vou encontrar um outro vetor que vai meio de BC mais EH. Lembrando que o segundo, esse camarada aqui, vai ter que ter um ponto de origem igual ao ponto de extremidade do primeiro, para realizar a soma. Então, já tentando fazer com que isso dê certo, eu vou encontrar o ponto de origem, um outro vetor com ponto de origem A, que seja igual a BG, e já faço a soma, ó. AE é igual a BG, ou metade de BC. Então, AE é um outro vetor igual, tem o mesmo tamanho, mesma direção e o mesmo sentido desse camarada que está propondo aqui. E aí, lembrando, a soma dele, o ponto de origem do segundo na soma, tem que ter o mesmo ponto de extremidade do primeiro. Então, o ponto de origem já tem, nesse caso, o ponto de origem do segundo já é igual ao ponto de extremidade do primeiro vetor. Agora é só fazer a soma. Quem é a soma? Quem é o vetor resultante dessa soma aqui? O vetor resultante dessa soma é o ponto tem um ponto de origem no primeiro vetor com ponto de extremidade no segundo. Então, o vetor resultante dessa soma, desses dois vetores, é quem? É o vetor que vai de A até H. Então, o vetor resultante dessa soma é o vetor que vai de A até H, e ele já tem um ponto de origem em A, já responde a nossa questão. Então, ok, beleza. Ok, pessoas? Ok. Tranquilo, né? Sim, professor. Então, vamos partir para a próxima. Isso aqui foi a critério de vocês responderem aí. Partir para a próxima aí. Calma aí, deixa eu pegar aqui. Ó, essa 4, ela ainda é do mesmo jeito. Tem o mesmo... Eu vou colocar aqui, mas só para que vocês possam enxergar o que eu estou falando. Ó, essa 4, nós temos um paralelograma, certo? E aí, ó, nós temos um paralelograma, e aí só pedindo para você fazer a soma desses vetores. Ainda continua do mesmo modo, como eu disse para vocês, né? Você pega o ponto de origem do segundo, coloca no ponto de extremidade do primeiro e acha o vetor resultante. Agora, eu vou trazer essas 5 aqui, só para a gente fazer pelo menos um exemplo dela, e aí vocês fazem o restante. Opa. A 5 foi a que eu achei mais complicada. Mas vamos tentar fazer ela agora. Bom, a 5 é o seguinte, ele está dando esse vetor para vocês, né? Esses dois vetores. Ele pede para você representar o vetor U menos V em cada um desses casos. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho o vetor V, certo? Bom, vamos lá. Eu tenho o vetor U. Digamos que esse aqui seja o vetor U, certo? E eu tenho o vetor V, que é esse camarada aqui. Esse aqui seria o vetor V. Qual seria o oposto de V? Seria um vetor que tem o mesmo tamanho, seria um vetor que tem a mesma direção, ou seja, a mesma inclinação, mas o sentido é diferente.
que quer dizer sentido? Quer dizer que se essa setinha está para cima, ela passa a quê? Ir para baixo. Então, vamos lá. Quem seria esse outro vetor? O oposto de V. O vetor oposto de V seria algo parecido com isso aqui, ó. Tem o mesmo tamanho de V. Deixa eu só escrever, porque agora ele está dando o nome de vetores, então esse aqui é o vetor U. E esse aqui, ó, é o vetor oposto de V. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem o mesmo tamanho de V, mesmo tamanho, a mesma inclinação, só que o sentido é diferente. Mudou o sentido. Bom, U menos V é quem? É o vetor resultante dessa soma. É o vetor que tem o mesmo ponto de origem de U e o ponto de chegada oposto de V. Então, esse vetor verde aqui é um vetor que nós chamamos de quem? De U oposto de V. Deu para entender? Mais ou menos, professor. Então, ele está pedindo uma soma, né? Você representar essa soma. Ele está te dando o vetor U e V. Em cada um desses casos, você vai ter que encontrar o vetor oposto de V e realizar a soma. Mas ele quer a soma com sinal de negativo, com menos? Ou é Ele o oposto? É porque vamos lá, Amanda, existe uma coisa que tem que ficar bem claro. Esse sinal de negativo aqui, sinal de negativo, quando se trata de vetores, não representa o sinal menos. Não é menos, U menos V. Não é isso. Esse sinal de negativo, quando fala de vetores, quer dizer oposto. Então, é um mais o oposto do outro. Então, é o vetor U mais o oposto de V. Embora o mais não esteja aqui do lado, é como se fosse o jogo final. Mais com menos, menos. Né? Dá para entender deste modo. Mas, o sinal de negativo não quer dizer uma soma. Até porque soma no sentido assim, numérica, né? Aí menos. Não. Quer dizer assim, sentido oposto. Ele estava caminhando para um lado e começou a caminhar para o outro. Entendeu? É isso. Eu acho que não tem muito o que eu dizer nesse momento. Assim, tentar entender que esse sinal de menos não é um menos numérico. Esse sinal de menos quer dizer oposto. Eu entendi agora, professor. Mas é uma soma, porque eu estou representando graficamente eles, mas não é uma coisa numérica, um menos o outro, né? É uma soma de vetores representado por meio geométrico. Ok? Ok. Mas, Sim, professor. Aí vamos supor aqui, aplicando em B. No caso, seria o oposto de V. Eu só Isso. vou pegar o V e virar ele do mesmo jeito que o senhor fez na A? Isso. Respondendo essa aqui, ó, eu vou ter o mesmo, neste caso, né? Seria um vetor parecido com isso aqui, ó. Com a setinha. Esse aqui seria o oposto de V. Ok? Só que acontece o seguinte, eles têm o mesmo ponto de origem. Dá para fazer a soma assim? Dá. A gente viu na aula passada que, se a gente traçar retas paralelas, tanto ao oposto de V quanto ao vetor U, essa diagonal aqui, ó, é igual ao resultado da soma. Essa diagonal aqui é igual ao resultado da soma. Tudo bem? Seria o vetor Sim, U professor. oposto de V. Mas eu recomendo que esse vetor oposto de V aqui tenha o mesmo ponto de origem da extremidade do primeiro. Então, ó, eu vou falar assim. Esse vetor aqui também. Quem é esse vetor? Esse vetor aqui também pode ser chamado de menos V. Mas V não, desculpa, oposto de V.
Ok? Então, para aquela galera que está meio confusa na questão da soma, eu sugiro que faça deste modo aqui, que aparentemente, pelo menos para mim, foi mais tranquilo. Eu acredito que para vocês também possa ser mais tranquilo. Ok? Certo, professor. Vamos lá. 6. Bom, a 6 é quase parecida, né? Ela é bem semelhante com a 7. Acontece que a 6, a conta já foi realizada. E aí ele quer perguntar para vocês. Ele pergunta para vocês, quem é esse vetor x? Bom, existem algumas maneiras de tentar descobrir quem é esse camarada. Vamos lá, então. Eu vou tentar deste modo aqui. Ó, tem o vetor v, o vetor u. Então, digamos que esse aqui seja o vetor 1. E eu vou colocar os três como o mesmo ponto de origem. Esse aqui é o vetor 1. Esse aqui seria, então, o vetor v. Vou pensar assim. Seria o vetor v. E aqui nós teríamos, então, o vetor x. Aí eu vou, como eu disse para vocês, eu vou colocar eles no mesmo ponto de origem. Vetor x. Vetor x é um camarada bem por aqui, assim. Certo? Eles estão com o mesmo ponto de origem, vetor x. Quem é o vetor x? O vetor x é resultado de uma soma entre u e v, mas ele está para cá. Então, aparentemente, se ele é resultado de uma soma, isso implica dizer que existe um vetor que sai da extremidade de u e vai até a extremidade de v. Quem que é esse vetor preto aqui que eu coloquei aqui agora? Vocês conseguem dizer para mim quem que é? Olhando para o u e para o v? Quem que aparenta ser, né? E aí? Ele seria o resultado da soma? Não, o x é o resultado da soma, o x. Agora tem que Aham. descobrir quem é o v. Eu sei que o u faz parte da soma. Oh, desculpa, quem que é esse vetor preto? É porque eu não coloquei muito, eles não estão muito paralelos, né? Mas a ideia desse pretinho aqui é que ele aparenta ser quem? Aparenta ter o mesmo tamanho de v, ter a mesma inclinação de v, só que sentido oposto. Então, esse aqui, ó, é o oposto de v. Então, o x, o vetor x, na letra A, é igual à soma do vetor 1 com o oposto de v. É claro que o fato de eu estar desenhando no Paint aqui, tá escrevendo no Paint para vocês, eu não consigo fazer, por enquanto, nesse momento, dois vetores exatamente iguais, né, mas de sentidos diferentes. Mas o vetor x aqui, esse vetor x, é resultado da soma de 1 com o oposto de v. Eu não tinha o oposto de v, eu tinha apenas o v. Foi preciso, então, desenhar um vetor e tentar entender quem seria esse vetor a partir desses outros dois pontos de referência nossos. Ok? E é assim. Pode falar. Tá, e eu entendi essa parte aí que o senhor falou, só não entendi o porquê que o senhor desenhou ele
do jeito que o senhor desenhou, entendeu? Com 3 perninhas. Eu coloquei eles no mesmo ponto de origem, para tentar definir quem seria o vetor X. Eu usei uma estratégia minha. Você poderia usar a sua, sem problema nenhum. Existem outros modos de resolver isso. Aí cada um desenvolve o modo desde que seja certo. Eu poderia tentar resolver isso apenas com esse gráfico aqui, apenas com essas retas, segmentos, e não haveria problema. Tudo bem? Lucas? Sim, eu entendi, professor. Tranquilo, professor, pode continuar. Tranquilo, né? Então vamos lá. Número 7. O número 7 é o seguinte, ele vai te dar um plano com 2 pontos, 3 pontos, né? E a partir desse ponto, você vai ter que definir esses vetores aqui. Então, primeiro, quem que seria o vetor BA? Então, o vetor BA seria um vetor que iniciaria em B e iniciasse em B e vai até A. Esse é o vetor BA. Tudo bem? Vetor BA. O vetor BC, então, é um outro vetor, vou colocar ele azulzinho aqui, que inicia em B e vai até C. Então, esse é o vetor BC. Agora ele fala o seguinte, ó, o vetor X, que é quem eu estou procurando, é o vetor A mais 2 vezes o vetor V. O que isso quer dizer? Quer dizer que o vetor X é o resultado da soma desse vetor. Só que 2 vezes o tamanho desse vetor BC. Então, eu vou tentar representar esses vetores aqui nesse outro plano. Então, o vetor que vai de B até C, de B até A, né? Vetor verde. O vetor BA. E aí nós temos o vetor BC. Lembrando que para a soma, pelo menos no nosso caso por enquanto, eu vou utilizar aquela regrinha que o ponto de origem do segundo tem que ser o ponto de extremidade do primeiro. Então esse é o vetor BC. Mas é o seguinte, a soma dele é 2 vezes o vetor BC. Então, novamente, eu vou colocar 2 BCs aqui. Um BC, 2 BCs. Então, se nós temos um BC aqui, nós temos um outro BC, e a soma desses dois aqui vai se tornar, então, 2 BCs. Ok? Então, a soma de BA mais 2BC tem o mesmo ponto de origem de BA e extremidade de BC. Então, esse vetor vermelho seria nosso vetor resultante. Seria o X. O X, isso mesmo. Seria o vetor X. Ok? A partir dos 3 pontos iniciais. Tudo bem? Sim, professor. Tá, vamos partir para a próxima. Vamos indo. A número 8 é bem semelhante à número 6. Mas eu vou trazer aqui só para vocês enxergarem o que eu estou falando. Ó, a número 8, eu tenho o vetor U e o vetor V, então vocês vão ter que representar
num outro plano aí, a soma de vetor U, oposto de V, vetor V mais oposto de U, vetor oposto de V mais 2 vezes o vetor oposto de U, e assim por diante. Tá bom? No triângulo aqui, ó, número 9. Nesse triângulo, esse triângulo, vocês vão ter que fazer o resultado da soma de A mais B, dividir por 2. Lembrando que a soma de dividir por 2 é dividir o segmento em duas partes iguais. Do resultado da soma desses dois vetores. Tá bem semelhantes aos que nós falamos agora, né? Anteriormente. 10. Seja o vetor A, B e C, nós temos aqui 3 vetores, representar graficamente o vetor X. Quem é o vetor X? O vetor X é 4 vezes o A, né, mais 2 vezes o oposto de B, mais o oposto de C. E aí, novamente, tendo como referência esses 3 vetores, achar o vetor X. Bem semelhante a essa última que eu fiz ali, né? Agora para vocês. Professor, Pode falar. a seta em cima do vetor, ela indica a direção? A seta em cima do vetor indica essa letrinha aqui, né? Tem a letra e tem a setinha, certo? Aham. Indica que essa letra é um vetor, não que ele indica o sentido, no caso, né? O que indica o sentido é a seta no segmento de reta. Mas se vocês verem em qualquer livro de matemática, uma letra minúscula, menor, né? Com uma setinha em cima, essa letra representa um vetor. Ah, tá, Naquele entendi. momento ele está falando de um vetor. Então ela sempre vai estar para a direita, no caso. Ela sempre vai ser uma setinha para a direita, isso mesmo. Quer dizer que aquilo ali é um vetor. É uma Certo. rotação de vetores. Professor, Oi. não me antecipando muito, não. Esse negócio aí da setinha em cima da letra, eu já sabia que era um vetor. Então, no caso dessa 11, essa terceira reta maior aí, ela não é um vetor? Ou é porque tá apagado? É porque está apagada. Mas é um vetor sim. É porque cortou bem aqui no meio, tá vendo? Eu não tô enxergando, não. A tela. Você consegue ver no mouse? Sim, Então, bem aqui assim, ó, foi cortado um pedaço na hora de tirar o xerox, alguma coisa assim. Mas isso aqui é um vetor. entendi. E a número 11 aqui, nós temos aqui 3 vetores. Coplanares. O que significa vetor coplanar, pessoal? Como é a pergunta, professor? O que significa vetores coplanares? Ou retas coplanares? Que está no plano cartesiano? Dá para entender assim, mais ou menos, mas não seria essa a definição. Mas a partir dessa ideia, dá para entender mais ou menos. Retas coplanares ou vetores coplanares são vetores que pertencem ao mesmo plano. Então, eles cooperam o mesmo plano, né? Então, é o mesmo plano. Então, por isso que eu falo assim, dá para entender. Se o plano seu for um plano, sei lá, 2D, XY, seria um plano cartesiano. E ele poderia pertencer a esse plano cartesiano. Ok? E a ideia é assim, ó, seja o U, V e W, vetores coplanares, pertencem ao mesmo plano. É indicado nessa figura aqui. Então, A, AV e BW, tal que, vamos ver, indicar na própria figura os vetores AV e BW, tal que o U é igual a AV mais BW. Lembrando que A e o B, como não tem uma setinha aqui em cima, não tem uma seta, isso quer dizer que ele pode ser de qualquer número. E o vetor V e o vetor W, que são vetores, como tem a seta em cima, são vetores. Então, qualquer número que eu colocar para A e qualquer número para B,
eu consigo representar o vetor U em relação à combinação linear. Aí agora eu estou falando um pouquinho, né? Combinação linear já entra um pouco na disciplina de álgebra linear. Mas, enfim, ela pode ser descrita como uma soma de dois vetores, e esses dois vetores podem ser múltiplos de qualquer constante pertencente aos números reais. Tá bom? Mas é um pouco mais trabalhado, porque eu preciso pensar um pouco mais, mas a ideia é que dê sugestão para vocês. Ok? Letras, alfa, letra A e letra B, implica dizer que isso é uma constante, um número. Quando eu tenho letras gregas, alfa e beta, isso implica dizer ângulos, tá bom? Alfa e beta, letras gregas, na geometria, representa ângulos ou planos. Nesse caso aqui, teria sido possível realizar esse exercício no caso dos vetores U e V serem não coplanares. Então, provavelmente isso aqui está indicando em relação a ângulos. Ok? Eu começo a ter uma ideia de ângulos. Bom, acho que por hoje é isso. Já dá para vocês aí começarem a fazer. Até o número 12 mesmo, a lista, né? Já dá para vocês começar a fazer, ó. Sabendo que o ângulo entre o U e V é 60, determinar o ângulo formado pelos vetores. Então, você desenha um vetor U e V, formando um ângulo de 60. Aí você vai ter que fazer esses outros vetores para determinar qual seria o ângulo entre eles, de cada uma dessas letras. Então, só para tentar exemplificar aqui, eu não ficar tão na teoria, pelo menos a letra A, né? Digamos que eu tenho um vetor U, e o vetor V. Vamos dizer assim que o ângulo formado entre eles seja o ângulo de 60. Ok? Agora, eu vou determinar um vetor, ó. O vetor U, eu esqueci de escrever. Esse aqui seria, por exemplo, o vetor U. Esse aqui seria o vetor V. O vetor U vem aqui primeiro. Então, lembrando que o ângulo ele é sentido anti-horário. Logo, o U vem aqui em primeiro, o V vem em segundo. Sentido anti-horário, ok? Então, eu tenho U e tenho V. Ele está pedindo, então, para a gente determinar o ângulo de U entre U e o oposto. O oposto de V. Quem que é o oposto de V? Mesmo tamanho, mesma direção, só que sentido oposto. Oposto de V. E o ângulo, então, é esse aqui, ó. Minha pergunta é o seguinte: que ângulo é esse? Que chama-se ângulo alfa? Qual o valor desse ângulo alfa? Vocês conseguem definir para mim? E aí, galera? Seria um ângulo de 180 graus? Não, o ângulo alfa seria a soma desse ângulo aqui, ó. Que nesse caso é o ângulo de 180 mais 60. Então, 180 mais 60... 240. Então, o alfa aqui é 240. Então, esse ângulo aqui, formado pela letra A, né, sugerido pela letra A, forma um ângulo aí de 240 graus. Ok? Bom, a nossa primeira apostila é basicamente isso. Eu vou parar a apresentação. Eu também vou parar a gravação. E aí essa gravação vai ficar disponível lá no CIGA, tá bom? Deixa eu parar aqui.